Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou o Derlídio Siqueira e este é mais um vídeo da coleção Baú do Derlídio. No final de 2017, várias notícias como essa começaram a pingar por todo lado na internet. $1 milhão para quem resolver esse simples enigma de xadrez. Cientistas oferecem $1 milhão para quem resolver esse enigma. Qualquer um pode ganhar $1 milhão solucionando esse mistério matemático de xadrez. É claro que todos esses títulos são exagerados, e o problema não é tão simples assim. A confusão começou depois da publicação de um artigo no Journal of Artificial Intelligence Research por um pessoal da Escola de Ciências de Computação da Universidade St. Andrews, na Inglaterra. O ensaio fala sim sobre um problema relacionado ao xadrez, mas a questão é muito mais complexa do que aquilo que foi tratado nas notícias de jornal. A encrenca aqui é a seguinte. Existe um problema clássico que foi proposto em 1848 por um maluco chamado Max Bessel, que consiste no seguinte. Em um tabuleiro de xadrez, que tem 8 linhas por 8 colunas, devem ser colocadas 8 rainhas, de forma que elas não se ataquem mutuamente. Ou seja, nenhuma rainha pode ficar numa posição que ameace ou seja ameaçada por outra. Dessa forma, cada linha, coluna e diagonal só pode ter uma rainha. Existe também uma variação desse problema que consiste em usar tabuleiros maiores. As regras continuam as mesmas, mas num tabuleiro de 10 por 10 devem ser colocadas 10 rainhas de forma que nenhuma ameace as demais. Num tabuleiro de 20 por 20 devem ser colocadas 20 rainhas e assim por diante. A proposta da matéria publicada no Diário de Pesquisa sobre Inteligência Artificial ainda leva esse problema para um outro nível. Se eu tiver um tabuleiro de n por n casas e eu tiver algumas rainhas já posicionadas, é possível construir um algoritmo que complete a solução? Fora isso, é possível provar matematicamente que esse algoritmo pode ser criado, ou mesmo que é impossível criá-lo? A resposta para essa questão poderia ajudar a resolver um dos problemas do milênio, esse sim, com um prêmio garantido para quem conseguir uma prova matemática, que é a conjectura P igual a NP. Essa conjectura diz mais ou menos o seguinte: se a solução de um problema pode ser verificada de forma rápida, deveria também haver uma forma rápida de se calcular uma solução. Uma multiplicação, por exemplo, está na classe P. Se eu te mostrar uma conta qualquer, por mais dígitos que ela tenha, existe um algoritmo simples que permite calcular o resultado e verificar se a resposta que você deu está correta. Então, tanto calcular como verificar são tarefas que podem ser executadas em um tempo polinomial. Isso quer dizer, mais ou menos, que o tempo para se providenciar uma solução cresce proporcionalmente com o tamanho do problema. Já num problema da classe NP, o tempo necessário para se providenciar uma solução cresce exponencialmente em relação ao tamanho do problema, até um ponto em que não vai ter poder computacional no mundo capaz de calcular uma solução. O problema das N rainhas está nessa classe. Conforme o tabuleiro vai aumentando de tamanho, mais difícil fica encontrar uma solução. Bom, para encurtar a história, eu fiquei curioso em saber se eu conseguiria bolar um algoritmo para resolver o problema das N rainhas sem olhar nenhum código na internet. E tem um monte deles por aí. Tem várias maneiras de abordar esse problema e muita gente estuda esse quebra-cabeça já faz tempo. Mas eu queria saber se eu conseguia fazer a minha versão sem colar de lugar nenhum. Eu comecei desenvolvendo essa planilhazinha aqui só para tentar entender a encrenca e ver se eu conseguia encontrar um padrão ou um caminho para depois criar um algoritmo. Aqui você clica no botão limpar, que vai ativar a macro, e depois é só dar 2 cliques em qualquer casa para colocar ou tirar uma rainha. Quando você coloca uma rainha, o código em VBA vai marcar todas as casas que estão sendo ameaçadas para ficar mais fácil de posicionar as demais. Bom, depois de estudar um pouco esse problema com essa planilha aqui, eu fiz uma outra que tenta resolver a encrenca sozinha. Ela não dá todas as soluções para cada valor de n. Ela encontra uma solução e para. Só isso já foi bem complicadinho de fazer, se você quer saber. Esse código não usa força bruta, que seria uma das formas de conseguir uma solução. Força bruta, nesse caso, seria testar todas as combinações possíveis até achar uma que satisfaça as regras do jogo. Só que isso custa muito tempo para calcular. Eu tentei bolar um algoritmo que não usasse força bruta. A primeira versão eu fiz com arrays, mas como eu tinha que ficar percorrendo esses arrays várias vezes para fazer algumas contas, a performance não ficou lá essas coisas.
Aí eu resolvi partir para uma outra abordagem e implementei a mesma ideia usando classes. Esse ficou bem mais legal e bem mais rápido. Para tabuleiros pequenos, ele consegue uma solução na casa dos milissegundos. Quando eu executo a macro, ele me pergunta quantas rainhas eu pretendo colocar no tabuleiro. Esse algoritmo tenta escolher o melhor lugar para colocar cada rainha sem ficar testando possibilidades. Se ele não conseguir achar a melhor posição na primeira tentativa, ele descarta aquela configuração e começa do ponto onde ele achou um conflito. Por exemplo, se eu pedir para ele colocar 9 rainhas, ele vai ter que fazer algumas tentativas antes de conseguir uma solução. Cada tentativa é mostrada aqui, e o ponto onde ele falhou fica marcado em vermelho. O número de tentativas pode variar de acordo com o tamanho de tabuleiro. Com 8 rainhas, ele consegue na primeira. Com 9, ele resolve em 5 tentativas. Com 10, ele também resolve na primeira. Com 11, ele consegue na segunda. Com 20 rainhas, o tempo já vai para a casa dos segundos. Com 50, ele vai levar pouco mais de 40 segundos para encontrar uma solução. Daí para cima, o problema já fica muito complicado para resolver com VBA no Excel. Mas, de qualquer forma, eu já fiquei bastante contente com os resultados que eu tive aqui. Se você estiver curioso para saber como eu resolvi o problema das rainhas, ou se quiser tentar até otimizar o meu código, fica à vontade. As planilhas que eu usei estão no pacotinho zip que você pode baixar através do link que eu deixei na descrição do vídeo. Boa diversão e até a próxima!